assunto é imóvel, atenção no cenário. Informação certa muda o seu caminho diário. Sem enrolação, sem discurso secundário. Chegou quem fala claro, jogo limpo imobiliário. Olá, você está no Jogo Limpo Imobiliário, um espaço para falar sobre decisões, contratos, riscos e responsabilidade no mercado imobiliário real, sem blefe, sem atalho, sem surpresa no final. Porque o mercado sempre foi tratado como um jogo, mas quando as regras não estão claras, alguém sempre perde. E hoje a mesa está diferente porque a gente vai falar de um tema que quase nunca aparece nas reuniões, nos contratos ou nas assembleias, mas que influencia todas as decisões: saúde mental. Recebemos hoje a psicóloga doutora Roberta Rodrigues, que atua diretamente com saúde emocional, mulheres em ambientes de alta pressão e desenvolvimento humano. Roberta, seja muito bem-vinda ao Jogo Limpo Imobiliário. Obrigada, meninas, pelo convite. E antes de mais nada, doutora Roberta, sei que a gente já falou aqui, se sinta à vontade, né, no nosso Jogo Limpo Imobiliário, mas como sempre a gente gosta de saber quem é a profissional por trás da profissional, ali é o off, né, o que ninguém vê. Então, quem é a Roberta fora da psicologia e por que a doutora Roberta escolheu trabalhar com a questão da saúde mental feminina? Bom, além de psicóloga, né? Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, sou mulher, que a gente também separa isso tudo, que tenta ocupar esses lugares da melhor forma possível. A questão de trabalhar com a saúde mental feminina, ela já vem há um tempo diante das minhas próprias questões. Eu costumo dizer que a gente acaba trabalhando com muito do que nós somos. E também algumas demandas que foram trazidas à clínica ao longo do tempo, né, por pacientes. Já trabalhei com várias colegas, né, em tarefas multidisciplinares em relação à sexualidade. A gente já teve um canalzinho também em relação a isso. E aí foi tudo se desenvolvendo e estamos aqui cuidando da saúde feminina nesse sentido também. Interessante. Vai ter muita curiosidade hoje aqui, né? Acho que todo mundo que nos escuta, a maioria do público é realmente feminino. Mas existe alguma coisa, doutora, que no consultório você já ouviu com mais frequência, falando sobre a atuação da mulher em ambiente de alta responsabilidade? Alguma coisa que te chamou mais atenção, assim, que gostaria de compartilhar com a gente? Sim, normalmente existe um misto, né, de cansaço e prazer. O cansaço do dia a dia e o prazer pelo que se exerce, porque ninguém começa a fazer e ninguém se desenvolve nessa área sem gostar. A mulher, que ocupa altos cargos, ela não inicia e não vai longe sem gostar. Cada um começa a aprender seu próprio limite e cada um vai até onde quer chegar, mas isso traz muita coisa, porque, como eu mesma falei agora, a gente não é só profissional. Então, a mulher que se desenvolve nesse meio, que tem uma família e que tem toda essa vida, ela corre o risco de não se cuidar e apenas privilegiar um desses âmbitos. Que tem aquela sobrecarga invisível, né, da mãe, mulher, E a culpa trabalha bem forte aí profissional, dentro. e a gente termina se culpando por tudo. Nasce uma Uhum. mulher, nasce uma culpa. É verdade. E teria algum padrão que nos seus atendimentos você identifica assim, se tivesse um padrão que fosse definido desse comportamento da mulher que se culpa por tudo, que em ambientes de alta responsabilidade carrega um peso que não é dela, ou algo nesse sentido. Teria algum padrão que a gente pudesse até fazer uma autoanálise em casa, de repente, dizer, não, será que eu estou entrando nesse padrão, né, de culpa ou de auto, o que você consegue identificar assim no consultório? Bom, existe a pergunta que mais é feita é: "Esse é o meu lugar?". A gente não pode, simplesmente ignorar a questão uma questão social, né, de toda uma construção, e é por isso que vem as culpas. Mas, assim, depende muito do perfil de cada mulher, porque até para se desenvolver no trabalho, uma liderança tem o seu perfil, né, um comprometimento em relação a quem está acima ou abaixo tem o seu perfil. E vai funcionar diante de como a subjetividade da pessoa está mandando naquele momento. Então, o desenvolvimento do paciente é muito importante que a gente encontre essa subjetividade e o funcionamento dessa mulher,
para que ela mesma entenda qual é a sua forma de atuação no seu campo de trabalho. Entendi. Então vai variar realmente de acordo com cada perfil e cada critério ali para cada cargo, talvez, esse padrão Isso, de tanto da própria profissional, como do meio em que ela está inserida, porque aí a gente tem que perceber quais são as possibilidades de comunicação, quais são os diálogos possíveis naquele meio, como é que ela pode fazer isso da melhor forma para conseguir o resultado que ela precisa. E doutora, pegando um gancho aí nessa última fala, conta pra gente algo da sua trajetória que não aparece no seu currículo, mas que fala muito sobre quem você é enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe. Acho que uma das coisas que falam que não vai estar no currículo é a quantidade de estudos que eu consigo desenvolver, o que eu busco, pelo menos, desenvolver diante dessas demandas que chegam. Eu acho que isso é um pouco do psicólogo mesmo, da psicóloga, porque quando a gente atende uma pessoa, a gente tem que revisitar algum estudo para entender alguma demanda como um todo. Mas a gente precisa muito pegar essa subjetividade de cada um. E eu costumo muito, como o Manu falou, eu trabalho em cima do perfil de cada paciente. Eu preciso entender como cada um se desenvolve. Como também atendo casais ou famílias, eu preciso ajudá-los em relação à possibilidade de comunicação, que é isso que acontece também no mercado de trabalho. Eu preciso saber qual é o público para entender o que é Sim. que vai ser comunicado ou como pode ser comunicado. Porque a forma como essa comunicação vai ser entregue depende muito de quem está ouvindo e de como essa pessoa aceita ou não. Se vai ser questionado ou se vai ser informado. Tudo isso muda muito o resultado. E você leva muito da sua experiência de vida para o seu lado profissional. Isso aí, ou do profissional direto para o lado pessoal. Como é que você lida com isso Eu também? acho que, para mim, isso é muito importante, porque, eu percebi em dado momento que nas relações essa comunicação é importante para a gente conseguir o que a gente quer. Sim, a E experiência de qualquer cada a nossa própria experiência, Para né. que uma relação perdure, seja ela de qualquer natureza, para que ela tenha sucesso, é necessário que eu entenda qual é o meu objetivo nessa relação, o que é que eu quero comunicar, o que é que eu quero conseguir. Então, eu preciso saber quem é esse outro também. A partir do momento em que a gente se conhece, é uma fala na psicologia que é muito verdade, a partir do momento em que eu me conheço, em que eu entendo qual é o meu lugar, que eu me situo nesse lugar, me sinto tranquila nele, eu também consigo enxergar o outro. Porque se eu sei o que Sim, eu quero, eu vou buscar olhando para esse outro para chegar lá. exatamente, é isso aí. Hoje, o nosso quadro fixo Carta na Mesa traz o tema Saúde Mental da Mulher no Mercado Imobiliário e sua culpa intrínseca da sociedade. Doutora Roberta, qual é o maior erro que nós mulheres cometemos, né, em tentar dar conta de tudo no mercado imobiliário? É exatamente essa mesma fala. A gente, como eu falei, a gente não pode ignorar uma estrutura, né, das imposições sociais, mas o corpo da gente não foi feito para dar conta de tudo. Seria um erro nosso isso? A questão é que quando a gente acha, veja, é diferente eu entender que eu tenho capacidade de desenvolver habilidades. Eu posso desenvolver inúmeras habilidades. Sim, meu corpo está apto a isso. Uhum. Mas colocá-la todas em equilíbrio ao mesmo tempo é impossível. Eu vou falhar. E será que não é uma necessidade da mulher de tentar ser um polvo, de ser multitarefas, de exercer tudo com perfeição, ou é a própria sociedade que imputa isso à mulher? Ou seja, ela tem que ser excelente para ser considerada pelo menos boa. Mas a sociedade sempre vai chamar a gente para isso. Uhum. E aí, em terapia, é o que eu preciso colocar, a gente trabalha a subjetividade humana para que ela entenda e fique tranquila em seu lugar. Se ela não se sentir tranquila no lugar que ela ocupa, se ela não se sentir, se o ser humano não se sentir tranquilo dentro das suas imperfeições, eu gosto muito de tem uma falazinha, né, quando a gente tem vamos lá, que sou mãe, tem criança e tudo mais, na o primeiro filme dos Incríveis,
Ele tá dando uma entrevista e ele diz: "Eu me sinto uma dona de casa. Eu acabei de limpar a casa, vem alguém e suja um copo", alguma coisa assim. Então sempre vai haver alguma coisa por fazer. Quando a gente está no ambiente, trabalhando uma demanda de trabalho, uma das minhas falas, né, não só isso, mas de uma forma simples eu digo: "Olha, se não tiver mais nada para fazer, você está demitida". Uhum. Então sempre vai ter que ter algo por Uhum. fazer, sempre vai haver essa necessidade. Então, entenda qual é o seu planejamento e você vai entender o que é que você precisa fazer dentro desse roteiro. Não é para acabar todas as demandas, é para dar conta do que precisa ser dado dentro de um prazo, dentro de urgência ou qualquer coisa nesse sentido. E eu acredito, doutora, que de igual forma, como a gente trabalha muito com essa questão do mercado imobiliário, que é ainda, né, muito machista, muito masculinizado, quando uma mulher engenheira entra numa obra, já é olhada assim, Sim. meio. Tem um certo preconceito ainda, né? Então, trazendo isso realmente para o mercado imobiliário, eu acredito que, como a doutora falou, é necessário saber o que você quer daquele meio. Talvez se a gente fosse puxar isso para nosso cenário hoje. Então, eu sabendo o que eu quero nesse mercado imobiliário, que é tão ainda masculinizado e ainda tão preconceituoso quanto a presença de uma mulher num campo de obra ou num condomínio, né? Seja como síndica, seja como advogada. Muitas vezes em uma assembleia, a gente até conversou no episódio anterior, que muitas vezes na assembleia a gente não é ouvida e às vezes um colega vai e fala e tem assim a atenção do público Uhum. da assembleia condominial. Então, puxando aí um gancho, talvez seria a mulher entendendo o objetivo dela ali no cenário imobiliário, no condomínio, sabendo o que ela quer daquele objetivo, aprovar uma pauta na assembleia, ou se posicionar, ou até mesmo comunicação, como a gente sempre fala aqui, de forma a comunicar o que tem numa lei, que nem todo mundo é obrigado a saber, mas se você souber o objetivo, você consegue ali atingir e saber que seu lugar também pode ser ali, porque é um objetivo pessoal. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a se impor. E essa imposição não significa agressividade. Então, aprender a se impor é você ocupar o seu lugar. Se você está ali no seu lugar, você vai mostrar que você veio, porque você vai precisar se preparar. Então, você vai passar as informações do que precisa ser feito, do que precisa ser dado. E isso é ocupar o seu lugar. E se Sem... você não se desse seu espaço que é seu por direito, ninguém mais vai dar, né? Exatamente. Há uns 15 dias atrás eu participei de uma assembleia que todo o corpo gestor era formado por mulheres. E existiam uns 2 alecrins dourados lá, homens, que tentavam a todo custo, deslegitimizar aquelas mulheres, Uhum. que estavam tentando fazer da forma mais lúdica possível, né, era uma prestação de contas, e elas tentavam a todo custo fazer aquilo parecer simples, fazer aquilo parecer com muita competência, mas os homens estavam ali o tempo inteiro tentando ridicularizar ou tentando descredibilizar a mulher, e elas notadamente se sentiram constrangidas, incomodadas, e para acabar com aquela polêmica, elas resolveram ceder. Ou seja, uma pauta que deveria ter sido aprovada naquele dia, ela foi adiada, porque a exaustão estava estampada na cara daquelas mulheres Uhum. que comprovadamente eram competentes, comprovadamente estavam fazendo o seu papel da Uhum. melhor forma, mas estavam sendo descredenciadas publicamente por homens que muito provavelmente, se tivessem no lugar delas, não estariam fazendo aquilo com o mesmo esmero, porque Uhum. é da natureza da A mulher. mulher fazer tudo, né, de uma forma Ser mais até mais lúdica. detalhista, né? E isso passa muito pelo que a doutora Roberta estava explicando, da questão da gente ter a segurança, da gente ter a autoconfiança de saber, eu estou fazendo o meu Quem melhor. mais precisa aceitar o seu lugar é você mesma. Isso, Ele não isso. precisa ser aceito pelo outro. Se ele já é seu, você só precisa ocupar. Exato. Arrasou. Isso é muito. Tocou Isso profundo. é profundo, É a profundo, gente. mas é E Um minuto de necessário, né? silêncio É para as aquele, mulheres, porque é isso, né? A gente o é tempo aquele óbvio inteiro que precisa sim, ser ser dito, dito, né? precisa ser Mas dito. essa necessidade de validação, exatamente por conta de todas essas demandas que a gente junta,
A gente se costuma falar que o homem tem as caixinhas fechadas, estruturadas, e ele pega a que é necessária da hora. E a mulher tem todas as caixinhas abertas, porque Sim. ela está, de fato, tentando dar conta de todas ao mesmo tempo. Se você não entende que o seu lugar ali, para que foi que você veio? O que é que você quer Uhum. informar? O que é que você quer fazer? É para fazer o que é hoje? É para terminar com o que demanda. O que foi que eu Sim. vim reivindicar? Então, a informação é esta. E o aprender a não Posicionar. ceder para agradar, né? E a mulher tem muito isso, de tentar ceder para agradar, para evitar o conflito, para a gente tentar compor ali de uma forma E a Mas gente pacífica. precisa entender, Dan desculpa, a gente e precisa entender para além das questões de gênero, porque não só homens, né, que vão Sim, ter esse tipo de comportamento, outras mulheres também, também. sim. Também. também. Então, quando E é o isso machismo, é verdade. acontece, a gente precisa entender o que é que deixa a gente tranquila naquele lugar. É por isso que os questionamentos, e aqui eu vou sempre trazer para o lado da terapia, né? Uhum. O que é que está incomodando? Porque o outro falou, porque você não sabe, porque você não quer estar ali, ou porque você queria o crédito, porque você sabe que pode estar ali. Porque, doutor, o que eu percebo muito é que as mulheres, entre elas, não existe essa questão de eu vou ceder para outra mulher. Ela cede para outro homem. Mas, além da questão de gênero, se eu tiver ali um embate entre duas mulheres, a mulher não vai abrir, ela não vai dizer, olha, vamos então adiar essa discussão para eu poder elaborar melhor. Ela não vai fazer. Ela vai até o fim ali na discussão das mulheres, elas vão se compor. É como se Mas quando é um homem, reconhecer. né? Quando é um homem, é como se tivesse é uma força bruta que vai incidir ali. Eu não quero conflito, eu não quero entrar nesse jogo e eu Uhum. vou adiar. E por que que isso acontece na maior parte das vezes? É um medo que as mulheres têm do embate com o masculino? É uma deslegitimação própria que a mulher tem? Isso existe, mas a gente precisa reconhecer que o cansaço é verdadeiro Sim, e que às vezes esse embate também não vale a pena. sim, A gente não precisa sair brigando o tempo todo. sim. Como eu falei, a imposição, nos impor, não tem a ver com a agressividade. Então, se essa agressividade vem, eu não preciso devolvê-la, não preciso precisar, pelo menos. Uhum. Então, isso vai depender muito de como é que a gente tá. Se eu tiver cansada, porque provavelmente elas tentaram, Provavelmente. tentaram, tentaram, então chega um momento que diz: a gente vai conseguir É, terminar ou a gente termina amanhã? exatamente. Porque Vamos deixar para outro momento, que isso aqui tá tem hora que a quinta cansativo. série não alcança, então a gente É, vai para o descanso, o intervalo. exatamente. E que Então, muitas vezes, é, desculpa até, doutora, muitas vezes perder, aparentemente, a aparência de perder um momento, na verdade nem é. Você não está perdendo nada ali, você só está recuando estrategicamente Se poupando. para ganhar até mais eu força e se sempre posicionar melhor depois, num outro momento, talvez, né? existe uma pergunta que, inclusive, a abordagem nos convida, a gente, que é interessante que a gente sempre faça para quem? Perder para quem? O embate só existe quando dois Querem estão combater, envolvidos, né? né? Se eu não quiser combater, não existe embate. Isso. Para quem é importante isso aqui? Para quem eu preciso provar alguma coisa aqui? Né? Para quem é suficiente? Então, é muito importante que essa pergunta exista para que eu entenda qual é o lugar que eu estou ocupando. Se eu estou mesmo fazendo o que eu quero ou se é porque aquilo me inquietou ao ponto de eu querer validar alguma coisa naquele momento. Mas eu preciso? E assim, como nós mulheres conseguimos blindar, né, essa provação o tempo todo, provar para a sociedade que a gente consegue, que a gente vai, como é que a gente se blinda em relação a isso? Pode falar terapia quantas vezes? Quantas vezes a gente pode repetir essa palavra aqui? Enquanto a gente não se busca, a gente vai estar sempre ou aceitando ou buscando essa validação de fora. Uhum, Se o mercado é muito agressivo, eu preciso entender como é que eu faço para ocupar esse lugar no mercado. Qual é a minha forma de ocupar esse lugar no mercado? Como é que eu me preparo para isso? O que é que eu preciso corresponder? Aí vai ter sim as expectativas da empresa, as uhum. expectativas do meu trabalho, as expectativas de algum evento. Então, algumas expectativas a gente não vai ter como fugir. Mas
Que expectativa é essa e como é que eu quero me colocar? Qual é a melhor forma? Até por um simples planejamento de rotina, eu tenho que entender se é melhor eu tomar banho primeiro ou eu ajeitar alguma coisa, sei lá, para o menino ir para a escola e eu Uhum. poder tomar um banho em paz. Não sei, cada um vai funcionar de um jeito, cada casa funciona de um jeito, assim como você, a sua casa, vai funcionar de um jeito particular. E essa você diz a terapia sempre, né, essa busca pela terapia, não seria considerada uma fragilidade nossa precisar, né, porque tem gente que é averso, né, a psicólogo, a fazer uma terapia em si, mas seria considerada uma fragilidade? Qual Qual é o seria? problema da E que fragilidade, gente? quem disse que ser frágil é É, ruim, pois né? Quem é. foi esse? É Mas a verdade. gente Não, sabe porque que tem mulheres que existe. não querem, elas precisam, mas, É, não procuram, né, não querem se sim. mostrar frágeis e: "Ai, vou conversar com a pessoa que eu nem conheço, ficar lá sentada E a no gente tem uma divã Nada dela", A romântico gente sociedade. isso. só pode né, ser porque tem frágil e isso. pode ser É. forte, e não precisa ser ao mesmo tempo também não. Uhum. A gente pode ser forte quando precisa ser, e a gente pode ser frágil quando precisa ser. Quando, é muito importante a gente entender que quando existe pressão, a gente também busca redes de apoio. Eu costumo muito dizer em terapia que a autonomia não é viver numa ilha. A autonomia é você buscar ajuda quando você entende que precisa dessa ajuda. Então, eu Sim. estou me percebendo que eu preciso de alguma coisa mais que sozinha. Naquele momento eu não tenho todas as respostas, eu preciso de ajuda. Seja de uma terapia, de um professor, de um educador físico, de um médico, de quem quer que seja, mas a gente não tem como a gente está numa sociedade muito cruel, que a gente tem um celular à mão, onde todas as informações e um computador onde todas as informações estão juntas e parece que essas informações precisam estar aqui, É. senão a gente é subjugada por isso. Uhum. Não precisa. Se está ali é porque eu posso consultar. Se eu não sou médica, eu não preciso saber tudo que o médico sabe. E como psicóloga, o que eu não sei, eu vou buscar e pesquisar para saber se eu consigo atender aquela pessoa ou não. Então, se eu não entendo isso e não fico em paz com isso, a maior cobrança vai vir daqui de dentro e essa é a mais cruel, né? Sem dúvida. E veja a importância, a gente sempre está fazendo, tudo que a gente está fazendo, digo eu, as meninas, a Júlia a Manu, a gente sempre está realmente pensando em impactar positivamente, seja um núcleo de pessoas, e é esse o maior objetivo aqui do nosso podcast. E veja quando a doutora pontuou aí, a gente tem uma sociedade muito cruel. De fato, essa fala que a doutora Manuela trouxe sobre as pessoas ainda julgarem a questão da terapia, nosso papel hoje é que é exatamente um dos, né? É exatamente trazer essa informação, quebrar também esse paradigma. A gente sabe que hoje a gente tem muito canal bom também, assim como tem canais que estimulam demais a conexão ali com todas as informações ao mesmo tempo, mas a gente sabe que tem canais conscientes, né? Uhum. Dessa humanidade que precisa ser preservada, né? Em terra, eu gosto de dizer assim, em terra de Iá, quem é humano é rei. Então, veja a importância de se entender humano, se entender falho, se entender que é necessário se respeitar, se respeitando, você vai entender a posição do outro e respeitar o outro, né? Mas eu queria também, assim, linkar isso. Se tem alguma regra, lógico que nada é padrão, mas tem alguma regra que frequentemente é ignorada, algum desrespeito com você mesma como mulher nesses cenários, principalmente nesses que a gente está pontuando sempre no mercado imobiliário, que é o nosso foco aqui. Mas a doutora já identificou assim alguma regra, eita, isso sempre acontece, até porque em decorrência de uma sociedade ainda tão com tanta informação, mas ao mesmo tempo que não se conscientizou ainda da importância dessa Do cuidado desse mental, né? cuidado, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala, destacando mais uma vez a questão da subjetividade, da individualidade de cada um, na verdade, essa regra vai valer de acordo com o que você está buscando. Porque a tua persistência, você vai crescer até onde você está desejando. E você vai precisar entender o que é suficiente para você. Eu posso querer o topo, mas pode ser que
abaixo disso seja muito suficiente para mim, porque eu ainda quero dar conta de outras coisas. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo aí. Então, assim, a regra é você entender o que é que você quer. Se a gente não entende o que a gente quer, a gente fica perdido e acaba abrindo muitas arestas, né? A gente já falou sobre fugas aqui, então a gente abre muitas arestas e faz muita coisa e não entende exatamente para onde a gente quer ir. Se essa condição humana não for entendida e você não se respeitar, a gente se perde bastante. Eu queria aproveitar essa sua fala para a gente discutir sobre uma questão muito importante, é a questão financeira, né? A mulher no mercado de Uhum. trabalho, pelo cansaço, pela exaustão, como a gente debateu lá no começo, ela termina cedendo com relação aos honorários dela para não haver embate. Isso é muito comum, né? Principalmente quando as negociações estão muito acaloradas e quando a gente tem ali uma situação de conflito. Eu entendo que essa mente cansada, ela liga um alerta, né? Parece que é uma ameaça de morte e a gente precisa terminar logo ali aquele debate. Como é, doutora, que a gente trata isso, essa questão do não vou dar conta, então eu vou ceder porque isso é uma compensação pelo fato de que eu não vou dar conta mais. Aqui já é uma breve demonstração do que é que eu vou passar. Então eu vou baixar meus honorários, vamos fechar logo esse negócio e vamos para frente. Como é que esse cansaço, essa exaustão impacta a vida da mulher financeiramente? Vamos lá, não tem. Para isso não existe uma regrinha, porque não tem como a gente adivinhar tudo que vai acontecer. Mas, como eu acabei de dizer, se a gente não entende onde a gente quer chegar, a gente se perde. A mulher na sociedade, na nossa sociedade, vou precisar restringir um pouco nesse sentido para me fazer entender. Na nossa sociedade, a mulher ainda recebe uma educação voltada também para uma empatia, voltada para, como é que eu posso dizer, algo mais onde ela consegue não só persuadir, mas ser persuadida em relação a esse cansaço. Seria uma submissão, talvez? Eu não vejo como submissão, pode ser considerado, mas eu vejo muito mais como a questão de para que brigar? É isso. Para que brigar, né? Se eu posso ceder aqui e resolver Já é um Eu tudo nesse ganho. preciso, eu momento. preciso fazer isso. Eu tô Aham. querendo fazer isso agora. Eu É. quero crescer, eu quero ocupar esse lugar. Essa é a porta. Então, assim, existe uma diferença entre se impor e existe uma diferença entre como é que você vai fazer isso. Se você está entendendo que naquele momento não vale o que a gente já estava conversando, naquele momento não vale a briga, ok. Mas se você acha que vale, você precisa tirar da sua cabeça que você vai perder. Mas como é que a gente faz isso quando a gente está exausta? Quando a gente está pensando na criança que está na escola, no marido, no companheiro que está em casa e que vai ter demandas quando a gente chegar com relação à casa, É porque com escolha quer tudo. dizer que a gente precisa deixar alguma coisa, não para perder essa alguma coisa. Escolher precisa de coragem, né? A gente escolhe alguma coisa para ganhá-la, não é para perder o que ficou. Sim, Ah, porque a escolha entre duas coisas, a gente vai acabar sempre perdendo uma. Não, eu vou ganhar o que eu escolher. faz Então, parte. se eu tô ali, se eu preciso dizer não, então vamos lá. A gente vai se fortalecer terapia, a gente vai se fortalecer para entender este caminho, para entender o que é que eu quero, para dizer o não. O meu trabalho, a minha profissão, o meu patamar, onde eu quero chegar é isso aqui. Até na cobrança Se desse eu desejo. posso fazer um serviço comunitário, se eu posso me doar em algum momento para outras causas, é uma coisa. Mas no meu trabalho, no que eu escolhi, é meu meio de vida. É meu meio de vida. A minha profissão é meu meio de vida. Sim. E eu ofereço e também quero esse retorno. Eu O mereço, retorno, né, esse Acho que tem retorno. muito a ver com Tem muito merecimento, a é, ver né? com isso. se eu não entendo que eu preciso desse retorno para oferecer o que eu quero oferecer,
Eu não tenho como oferecer. Como diferenciar essa ambição saudável da alta exigência destrutiva? Vai depender da intensidade. Tudo vai depender da intensidade. Quando a gente fala de sintoma de alguma coisa, ansiedade, estresse, cansaço, a intensidade e a frequência também, na verdade. Porque as emoções, a gente vamos lembrar, né? Ser humano sente emoção. Se eu não sinto emoção, eu estou com um probleminha, tá? Então, eu preciso sentir emoção. E elas são coerentes de acordo com as coisas que vão acontecendo. Se eu perco algo, eu preciso ficar triste, e com raiva, insatisfeito, tá ali aquela angústia me movimentando. Então, se algo acontece com muita frequência, se eu estou cansada com muita frequência, se eu estou triste com muita frequência, se aquilo está exigindo de mim uma energia que eu estou tirando de um lugar que eu não sei de onde é, aí a gente já está na Tem algum sobrecarga. tem alguma coisa que precisa ligar a anteninha. Ligar a Preciso de anteninha. ajuda, né, doutora? Exatamente. Entendi. Foi excelente. A gente já está aqui se encaminhando realmente para os pontos finais. A gente sabe que tudo realmente vai depender de cada caso, né? Uhum. Mas como a gente está num critério mais abrangente, né? Vamos dizer assim, mais comunitário, né? Vamos dizer, se tivesse uma palavra, uma frase, na verdade, que a doutora tivesse que deixar aqui para essas mulheres que, como a Julie falou, não se percebem com o valor do contrato, né? No momento em que estão fechando um contrato e que não é um serviço voluntário, não se percebem com esse valor. Para a mulher que não sabe ainda delimitar ali o que é cobrança demais e o que é permissibilidade demais. Qual a frase que a doutora gostaria de deixar? Vamos dizer que tem várias mulheres aqui lhe ouvindo e que gostaria, não, até quem não tem acesso às vezes, hoje está tudo muito acessível, mas até para aquelas que não têm acesso, o que a doutora poderia deixar de frase que realmente impactasse positivamente quem nos ouve hoje, a mulher que tem essa dificuldade, que ainda não conseguiu olhar para dentro, se conhecer e desenvolver para poder estar nessa sociedade que ainda precisa tanto de ajuda. Qual seria a frase que a doutora gostaria de deixar aqui para a gente? Eu acho que o mais importante nesse momento seria entender seus objetivos. Porque a partir do momento, só para fugir do faça terapia, né? Mas assim, conhecer-se nesse sentido, a gente não vai poder ignorar um mercado de trabalho, a gente não vai poder ignorar a realidade de cada um. Mas quais são os meus objetivos e o que é que eu preciso fazer para alcançá-los? Aí é que eu vou poder me inteirar das possibilidades. Aí é que eu vou poder me inteirar de por onde eu preciso começar e de como eu precisaria fazer, se eu tenho que abdicar de alguma coisa ou não, enfim. Mas eu preciso entender quais são esses objetivos. Doutora, partindo do princípio que o mercado não ensina a gente a ser líder, o mercado ensina a gente que a gente precisa provar o tempo inteiro que a gente merece estar ali, que a gente merece respeito, que a gente merece tudo aquilo que a gente está conquistando. Partindo desse princípio, como é que a gente lida com a cobrança constante por resultado? A mulher precisa entregar resultados em todos os campos da vida dela. Como é que se lida com essa cobrança além da terapia? Vamos para aquela pergunta: para quem? Para quem são esses resultados? Para quem eu preciso provar alguma coisa? Eu entendo que às vezes é até pra gente mesmo. Sim, mas Acho que às vezes é de tanto ouvir. Tem mulheres que ouvem demais da família que diz: você não vai dar pra nada, você É, não tem futuro, né? Acaba Então isso ela interiorizando. não é o seu precisa lugar. Eu acho que esse então é o ela mais cruel, né? acaba querendo provar algo, né, para a sociedade, para aquele que estava dizendo, Esse né, para apontando o quem, dedo. quando você fala, muitas vezes pra gente mesmo, esse pra gente mesmo é o mais importante de Uhum. tudo, tá? Sendo que quando a gente faz essa pergunta, e aí a gente começa a se conhecer, a gente começa a dizer, eita, mas agora eu posso parar, mas agora é final de semana, mas agora eu vou tomar meu banho, depois eu volto, eu vou levantar e tomar o café, porque isso não tá saindo da minha cabeça agora. Então deixa eu respirar, Uhum. deixa eu botar uma musiquinha, deixa eu comer um chocolate, deixa eu fazer alguma coisa para começar a tirar tanto o aperreio quanto as culpas que estão todas nos ombros.
Então, olhar para isso, perguntar para quem é muito importante para não esquecer que é por você, A excelência não precisa de exaustão, né, de doutora? A forma gente pode alguma, ser muito boa, mas a gente pode ser também leve, né? A gente pode ser tranquila, descansada, feliz, de forma isso. sobretudo, né? Que a gente não pode deixar de perguntar aqui, a gente está falando sobre mulheres de negócio no mercado imobiliário. E dentro desse cenário, como que a doutora poderia dar alguma informação de como organizar a agenda de forma com que isso fique saudável, pegando o gancho aí de não levar o peso. Então, como seria essa organização, sabendo que cada caso é um caso, mas minimamente, como é que essa mulher ela poderia se organizar mesmo, a título de prioridades, para que essa agenda fique leve É no que a, mundo de a hoje? agenda é de executiva, mas com disponibilidade de mulher do século XIX, né? Que vivia em casa só para Tem cuidar ali essa. dos Tem essa, é afazeres, verdade. né? Gente, a gente tá falando de gente que já tem. A gente tá falando de pessoas, de mulheres que querem ou que já ocupam cargos, né? E que já têm uma certa experiência, mas eu costumo dizer. A gente até já não sei se foi o Manu que falou essa frase, a gente conversando antes. O óbvio precisa ser dito, acho que Fui foi eu. Gabi. Eu Foi. sempre digo Então, essa É esse a frase. frase óbvio, dela. é muito verdade isso, e assim, a gente não pode achar que isso é uma bobagem, Uhum. porque a gente tem que voltar para aquela coisinha básica de simples lá de começo, dos meus dias, os meus horários, o que é que eu faço durante esses dias, como é que é a minha vida durante o dia, qual é o horário que eu faço unha? Eu faço unha quantas vezes eu tenho tempo de fazer, né? Parece uma coisa boba ou parece uma coisa fútil, mas é um tempo que a gente tem pra gente, é um tempo que a gente tem com a gente mesma. E a gente se sente bem quando a gente se cuida, né? Quando a gente faz a unha, lava o Coisas cabelo, a gente se sente diferente. coisas simples que a Tira o gente peso. entende Tira um que tem peso. tempo para fazer. Não é terapia, mas é terapêutico. Tem gente que não gosta dessa frase, eu falo sem problema nenhum. Não é terapia, mas é terapêutico. Porque Sim, A gente ajuda também, sem precisa dúvida. Uma conversa com entender as que tem amigas, um café, não substitui, mas é é importante é, também, muito. né? esse tempo e conseguir entender-se nesse tempo, porque eu tenho esse tempo, é aqui que eu vou encaixar isso, é aqui que eu vou encaixar aquilo. Se eu não souber o que está acontecendo na minha vida, como é que eu faço um planejamento de qualquer coisa? E às vezes brigar até contra a sua própria mente, né? Que não, eu vou parar agora para fazer isso, tendo tanta É, coisa para fazer, né? Identificar ali, é, opa, para, Gabriela, vamos ali, cuidar é. de você Mas também. Vou sem esse perder uma exercício, hora a culpa na, não né? vai embora. É. É. Vou perder uma hora na manicure. Eu tenho um menino para levar na escola. Eu tenho feira para fazer. Eu tenho. E a gente o tempo inteiro, a gente quer fazer, tem que fazer a feira naquele momento. Não pode, a feira não pode esperar um pouquinho. Não tem nada em É casa, incrível que o homem, né? eu tenho certeza, não compartilha desse sentimento. Por A isso que mentalidade é é diferente um diferente, pouco, é. né? Depende. Funciona Hoje em diferente. dia a gente já observa muitas transformações assim na sociedade, devo dizer, mas o que, de uma forma geral, para qualquer ser humano, se você não se habilita, não se permite a ter esses tempinhos, você não consegue se entender e se perceber na sua própria vida. Aí vem cansaço, aí vem sensação de falha, porque vou perder uma hora fazendo isso, mas o fôlego que você toma, a bateria É. que Uhum. você carrega, você faz aquilo que você ia levar uma hora, você faz em meia hora depois. E até para dormir, né, doutora? É mais Porque às saudável. vezes eu sinto isso em mim mesma. Eu perco tempo de sono. É como se eu dissesse: eu tô dormindo, mas eu tenho tanta coisa para fazer, então A mente não eu vou descansa. sacrificar um pouquinho aqui desse tempinho de sono para poder dar saída nas minhas Hum, demandas. E aí eu fico exausta, né? Uhum. Eu acho que a gente se acostuma a achar que a mulher tem que viver exausta. E a gente não precisa e a gente não deve viver exausta. Até porque eu já vi também, me corrija se eu estiver errada, que o ócio também é produtivo. Então, tem momentos alguns são, que você e precisa muitos. desconectar para produzir 1000 vezes mais depois, porque senão não anda. Alguns são e muitos. O sono, na verdade, é uma das coisas que a gente não consegue reparar, né? Uhum. Sim. O corpo humano não se recupera por falta de sono. Ele compensa e você consegue reabilitá-lo depois de um tempo, mas Perdeu, ele perdeu. é.
Doutora, no nosso mercado imobiliário há muita competição, né? Como é que nós, mulheres, conseguimos competir de forma saudável? Tem essa possibilidade? Eita, essa pergunta foi difícil. Aí eu vou ter que voltar para aquela pergunta, saudável para quem, né? Como é que eu quero lutar? O que é que eu quero fazer? Esse saudável é muito importante entender não do que vai vir para você, mas do que você vai precisar ofertar. O que você pode, o seu limite, você vai dizer de acordo com as suas capacidades. Mas como você vai ofertar isso, aí você só vai ter que se entender nesse meio. Porque ser deslegitimizado, eita, Deslegitimizado. deslegitimizado, a língua deu até um nó Ela agora. dá. Então, isso pode acontecer, como a gente já viu, independente da questão de gênero. Mas, se a gente quiser se colocar, a gente precisa se entender saudável naquele momento. Como é que eu me motivo? Como é que eu busco? O que é que eu quero? Estou no lugar que eu quero estar? Essa é a mentalidade de quem precisa chegar a algum lugar. Se eu Doutora, não tiver isso, sabendo que uma mente exausta, ela passa a perder estratégia e ela passa a ser reativa. Como é que a mulher, diante desse quadro, né, de exaustão, de cansaço, de perda de estratégia, como é que ela responde aos comentários machistas e deslegitimadores da sua profissão, da sua condição como mulher? De que forma a gente lida com isso? bem, uma mente cansada, a gente remete, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente vai para burnout, né? Uhum. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque primeiro saber se realmente precisa responder a isso. Se vale, né? Se vale uma resposta. Esse cansaço significa o quê? Esse cansaço significa a essa cobrança no trabalho, significa a essa desvalidação. Então, eu preciso entender qual é esse lugar. A priori, para todo cansaço, afastamento. Aí eu vou lhe dar um exemplo bem prático. É o caso das síndicas. Hum, A maioria delas exerce a sindicatura dentro do próprio condomínio. Ela mora ali. E uhum, ela vive cansada porque as pessoas não têm bom senso de saber que até aquele horário eu posso incomodar, depois daquele horário eu não me incomodo mais. E aí, num lapso aí de falta de estratégia, de reatividade, ela termina tendo que responder a uhum. determinadas pessoas inconvenientes. Mas ela está dentro do ambiente que ela vive, né? Então eu não posso me afastar, eu não posso simplesmente Não pode tirar desaparecer dali, férias. não posso Às vezes desaparecer acontece dali. muito no início também, né? Sim, A sindicatura no início, quando aquela síndica, só para a doutora entender um pouquinho, é uma pessoa que mora no condomínio, não tinha ninguém, muitas vezes foi ali indicada para ser síndica. E acaba, muitas vezes, gostando da profissão e até ou não, enveredando, ou ou não, né? não, Enveredando aí, realmente, na profissão de síndica condominial, profissional, né? profissional. Então, é nesse sentido. Ela não, no início, ela não sabe como lidar com isso, né? E por não ter experiência, realmente fica sem saber lidar com esse limite, assim. E a questão do afastamento nesse caso, para elas fica muito difícil, porque é a casa delas, né. Então, Uhum, existe casos de pessoas que vão lá 10 horas da noite, batem na porta, o interfone ou tocam campainha. Então você precisa responder, porque isso é um descredenciamento da pessoa, não é do profissional, né. É Mas você aí não a se importar com a pessoa. mas aí também existe um tipo de afastamento. Aí vale a resposta do limite. Eu posso resolver isso agora? Não, fulano. Então amanhã você interfona de novo? Você bate na minha porta de novo. Se Colocar for uma limites, né. urgência, a gente não tem o que Uhum. fazer, liga para o corpo de Sim, bombeiros. Mas, se não for, amanhã eu resolvo. perfeito. Mas amanhã. Amanhã. Até porque, partindo do pressuposto que muita gente no condomínio não tem a noção do que é direito condominial, não tem noção do limite, essa síndica eu acho que vai ter que comunicar muito mais esse limite para que as pessoas entendam até que ponto ela Ela pode vai responder, né? comunicar que a parte, né, a função de síndica vai funcionar no horário devido, a partir daquele horário, só questões de urgência.
Ela mesma impôs esse Sim, limite claramente Uhum. para todos. Eu exatamente. respondo de tal horário a tal horário, a partir daí fechou, Sim, né. Vamos sim, não aguardar até tem, outro dia. não Se pegar precisa ser fogo, chama o diferente. bombeiro. Acabou o problema, Não sou né. médica, Não não sou sou. médica, se tiver algum problema chama o SAMU, Mas é né. uma realidade. É Como é que verdade. eu educo uma pessoa só dizendo que está errado? Eu preciso educá-la dizendo qual é o certo. Sim, Perfeito. Então, assim, não é porque eu não vou lhe atender depois das 10, é porque depois das 10 eu não tenho o que fazer. exatamente, não tem o que Então, fazer. o meu trabalho, a minha função é exercida até esse horário. A partir daqui, só urgência, só emergência, e a gente retoma no outro dia sem problema nenhum. Perfeito. Essa questão aí se encaixa na minha pergunta. Hum. Como dividir a responsabilidade emocional? Quando a gente fala da questão, a gente vai para o conceito de responsabilidade afetiva aí nesse Uhum. sentido, eu estava até, né, pensando sobre isso. A gente precisa entender que aí a gente precisa exercer a comunicação. É aquele ponto de quando o que é que eu quero e o que é que o outro quer. Se eu estou sendo cobrada por alguma coisa, eu preciso entender se aquela cobrança é devida. Uhum. E aí, como é que eu sei? Só quando o outro me comunica. Se eu acho que não é, se eu acho que eu preciso dividir, eu comunico de volta. Então, vamos conversar, vamos entender o que é que está acontecendo, vamos entender o que é lei neste caso, o que é que eu preciso fazer, a que regimento eu preciso obedecer aqui para a gente fazer o que tem que ser feito. Uhum. Fora disto, é outro contexto. Mas a divisão é na comunicação. E as pessoas precisam aprender que se elas não têm a informação, elas precisam buscar. E a gente só consegue isso numa comunicação. Doutora, o cansaço feminino é muito romantizado, né? Uhum. As pessoas chamam isso de superpoderes, de guerreira, de lutadora. Enfim, temos vários apelidos carinhosos para sobrecarga, né? Para sobrecarga feminina, que na verdade é uma sobrecarga solitária. A gente às vezes veste uma carapuça de que a gente realmente tem esses superpoderes, quando na verdade a gente não tem. Uhum. Qual é a sua dica para evitar essa sobrecarga invisível, que às vezes nem as próprias mulheres se percebem tão exaustas? Existe uma questão na terapia que eu gosto muito de colocar, dois pontos, na verdade. Um, que é muito comum que aconteça do 8 a 80, né? Ou eu faço muito, 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 aí eu percebo que eu não preciso fazer esse muito, e aí eu chuto o balde. Só que a gente não tem como abandonar o lar. A gente não tem como abandonar os filhos, a gente não tem como abandonar a vida, a família, enfim. Então, o 8 a 80 é perigoso nesse sentido para a gente entender essa medida. Por isso, a comunicação. O outro ponto que eu gosto muito de falar é que, assim, Mulher Maravilha salvava o mundo, mas não tinha marido e filhos. Uhum. Bem Verdade. Então, lembrado. não dá para fazer tudo. O corpo da gente não é apto a isso. O nosso corpo, as célulazinhas, tudo que está funcionando aqui pifa se eu colocá-lo em sobrecarga. Sim, E o desconforto precisa ser visto, percebido e ouvido, porque as nossas reações físicas desconfortáveis são um modo de sobrevivência do corpo. A gente desmaia que é para não falhar de vez, sim, porque a respiração fica mais lenta, a circulação fica mais lenta, e isso economiza energia. Então, se a gente não aprende que a gente está precisando parar e que a gente precisa comunicar, o parar não é ficar quieta só. É o parar no sentido de olhar para o que precisa ser feito naquela hora também. sim. Então, eu preciso comunicar, ó, não estou conseguindo dar conta disso sozinha, eu preciso de ajuda para isso, isso e isso. Ah, não posso lhe ajudar, não. Tá bom, então vai ficar sem fazer. Sabe aquele meme que chega alguém em casa, o que foi que você fez o dia todo? A pessoa para, pensa, pensa no outro dia. Quando chega, a casa está de cabeça para baixo. O que foi que você fez o dia todo? Hoje, nada. Aí a casa está de cabeça para E baixo. continuará assim. Porque algumas coisas são perceptíveis dessa forma. Quando eu faço tudo, e aí
eu tô também informando ao outro que ele não precisa fazer. Então, essa é a nossa parte também. Tudo comunica, né? Eu acho que tudo Exatamente. comunica. E a gente tem que ter essa consciência realmente de comunicar o que a gente está sentindo ali naquele momento, Uhum. realmente. Até que ponto eu vou conseguir para não colapsar, né? Não deixar Isso, colapsar. isso. E comunicar e informar esses limites. Você percebe, doutora, que é uma queixa das mulheres, que para elas é difícil entender que a ausência delas, em algum momento, não é falta de amor, mas é a construção de um legado. Ela está tentando deixar também alguma coisa, proporcionar algo maior para a família dela, ou, ou não, a mulher já consegue compreender bem isso, que ela tem o seu papel e que não é falta de amor ali, aquele momento sem os filhos, aquele momento sem o companheiro, sem o marido. É bem interessante isso, assim, mas se a gente entender proporcionalmente, a proporção do número de mulheres que buscam nesse sentido é muito pequena. Normalmente, o motivo maior é: eu quero algo diferente do que eu tive em casa, do exemplo que eu tive, do exemplo que eu vi, do que eu vivi enquanto filha, por exemplo. Mas é a necessidade de proporcionar à família, aos filhos, algo diferente ou dela? Isso vem com a maternidade normalmente e naturalmente, mas o princípio da busca não vem nesse desejo de proporcionar. A maternidade traz o desejo de proporcionar, mas quando você vai para a mulher, quando você Aham. afunila, e deve ser assim, não está errado Sim, ser assim. Quando você vai para ela, isso vem já lá de trás, e as coisas sempre foram feitas no sentido de buscar algo diferente a mais do que se teve. é complexo, né? A mente humana já é muito complexa. E a feminina parece que vem com um plus, né? Um chipzinho. A mulher, ela vem sempre acumulando, né, serviços. Mas qual o momento dela dizer: "Não, dá um basta nisso"? A hora que ela quiser. A hora que ela quiser. Na verdade, eu acho que essa seria a melhor resposta, mas no momento em que se percebe que tá puxado, tá Uhum. cansativo, tá pesado, não tô conseguindo. Porque a gente subestima muito essa questão, achando que não, ainda tem fôlego aqui, ainda tem força aqui. Eu sempre fiz, não. O tempo passa para todo mundo. A gente precisa aprender a se respeitar. A gente acumula tempo no sentido das experiências e do que o corpo da gente está sentindo. Infelizmente, quando as sensações que a gente tem, as emoções que a gente tem, todas são sentidas e lá dentro, é jogado lá para dentro, de uma forma bem simplista, falando assim, é uma quantidade de hormônios e substâncias que vão ajudar aquela emoção perdurar um pouquinho mais. Quando a gente está estressada, ansiosa, angustiada, o que é liberado lá dentro dura mais do que quando a gente está feliz. Quando a gente está feliz, o que é liberado lá dentro termina mais rápido. Então, por isso que a gente tem uma necessidade tão grande de manter algumas coisas. Por isso que quando eu faço algo, eu preciso de mais desse algo, quando isso me deixa Sim. bem. Então, É por que que químico, a né? gente não trabalha a nosso favor, né? Permanece ali num sentimento até mais difícil, né? Mais complexo de aguentar do que na Sim, questão da comparação com a felicidade, né? porque parece que que eu falo muito de zona de conforto, a zona de conforto não é um lugar necessariamente confortável, né? A zona de conforto é um lugar que eu conheço e sei lidar. O conforto é Só esse. conhecido, né? Nem sempre é confortável. É. Nem é o melhor lugar para se estar, né? Uhum. Roberta, muito obrigada por estar Obrigada, aqui, doutora por ter Roberta. aceitado o nosso Obrigada a convite. vocês, meninas. Foi excelente. E se esse episódio fez sentido para você, né, nosso objetivo aqui realmente é comunicar, como a doutora Roberta já falou aqui algumas vezes, e comunicar informações que possam ser relevantes no seu dia a dia. Você é síndica, você é advogada, você que trabalha no mercado imobiliário, a gente vai trazer muito mais conteúdos interessantes sobre isso. E surgiram temas também, a gente vai trazer várias pessoas aqui que possam agregar realmente para a gente no mercado. Então, curtam, compartilhem, divulguem para os colegas.
Vamos disseminar a comunicação boa e jogar limpo, porque esse é o nosso principal objetivo aqui no podcast. A gente vive tentando vencer um jogo onde as regras foram feitas para a gente cansar primeiro. Mas é muito importante, você, mulher principalmente, entender que você é gigante, mas que você também é humana. Então, vamos pensar nisso, vamos cuidar da saúde mental e até o próximo lance.